O episódio começa com Ira, Orhun e o advogado Haldon no escritório de Orhun. Orhun diz para Ira que soube que ela estava procurando o Dr. Haldon e diz para Ira que ele está aqui para ajudá-la. Orhun então pergunta para Ira se ela pode lhe dizer por que é que ela precisa do advogado. Ira então entra no escritório de Orhun e diz: eu preciso da ajuda dele para o meu processo de divórcio. E diz para Orhun que Ekta ainda está em estado de coma, mas se ele acordar, ela precisará se divorciar dele. Haldon então entra na conversa e diz para Ira que já não exerce mais a sua profissão há alguns anos. Orhun então olha para o doutor e pergunta se ele pode ajudar Ira nesse caso. O doutor então responde para Orhun que sim, que ele vai ajudar Ira, se ela quiser. Ira responde que quer a ajuda dele. O Dr. Haldon então diz para Ira e Orhun que voltará à mansão Dermihal no dia seguinte, com a documentação necessária para o divórcio de Ira. Sultana, que está escutando tudo atrás da porta, percebe que a conversa deles terminou e corre dali para não ser pega. Haldon então vai embora do escritório de Orhun e Ira ia fazer o mesmo, mas antes de sair, Orhun pergunta para Ira por que é que ela não pediu a ajuda dele com esse assunto. Ira responde que não queria incomodá-lo, pois ele está iniciando um novo caminho em sua vida e não queria preencher o tempo dele com assuntos desnecessários. Ira então sai do escritório de Orhun. Assim que ela sai do escritório de Orhun, ela tenta ligar para a irmã Férida, mas infelizmente não consegue falar com ela. A Fifi continua caída no meio da lama e Sultana está desesperada tentando entrar em contato com ela por telefone, mas obviamente a Fifi não atende, pois está desmaiada. Enquanto isso, Daphne vai conversar com Orhun sobre o casamento deles. Eles então começam a olhar casas pelo computador. Enquanto isso, seu Arif desce as escadas e acaba dando de cara com Elif, que está na sala de jantar. Ele fica muito feliz ao ver a garota. Após alguns segundos, Susan chega na casa. Seu Arif dá as boas-vindas para sua filha e convida Susan para se sentar um pouco com ele na varanda. Susan então olha para seu Arif e diz: você quer sentar na varanda comigo? Você tem certeza? Susan então manda seu Arif subir para seu quarto. Seu Arif diz para Susan que percebeu que ela está de mau humor há alguns dias e pergunta para Susan se ela realmente não gostaria de ir se sentar na varanda um pouco com ele. Susan então pede mais uma vez para que seu Arif suba para seu quarto, pois ele precisa dormir. Enquanto isso, Aziz e Elif estão tomando o café da manhã juntos na mesma mesa. Susan chega no local e diz para Elif que ela vai se sentar à mesa para comer com Aziz. Elif então diz que vai se levantar, mas Aziz manda Elif se sentar novamente, pois ela ainda não terminou a sua refeição. Susan se irrita com a atitude de Aziz em defender Elif. Ela então sai da sala de jantar com muita raiva e sem dizer nada para Aziz. Elif se sente incomodada e olha nervosa para Aziz, que nem liga e continua tomando seu café da manhã. Enquanto isso, Ira está na cozinha com Sarah. Orhun chega no local. Sarah então chama Orhun para tomar café da manhã com ele. Orhun diz para Sarah que infelizmente ele está um pouco ocupado com Daphne no escritório, pois eles estão conversando sobre assuntos muito importantes sobre o futuro deles. Orhun então diz para Sarah que mais tarde ficará com ela. Orhun então pede para que Barry leve 2 cafés para o escritório dele, um para ele e um para Daphne. Orhun sai do local e Ira fica muito nervosa pelo fato de Orhun estar planejando seu casamento com Daphne. E Sarah fica triste, pois realmente gostaria de ter tomado café da manhã com Orhun. Enquanto isso, a Fifi acorda no meio da lama. Gostaria tanto que isso fosse bosta, mas não é, é lama. A Fifi acaba acordando com o celular dela tocando. Quando ela finalmente consegue pegar o celular acaba a bateria. A Fifi então começa a pedir ajuda e começa a pedir para que alguém a ajude. A Fifi fala muito baixinho, pois ela está muito fraca. Nesse momento é possível ver um homem caminhando pela rua. Esse homem se aproxima de a Fifi e pergunta para a Fifi se ela está bem. A Fifi responde que está bem e pede para que o homem a ajude. O homem então começa a olhar de um lado para o outro para ver se tem alguém se aproximando. Ele então aproveita a oportunidade para assaltar a Fifi. Enquanto isso, Elif terminou seu café da manhã e subiu para seu quarto. Elif então se senta em sua cama e começa a se lembrar do momento em que Aziz disse para Elif do lado de fora da casa que se ela não tiver ninguém no mundo, ela tem a ele. Elif então volta de seus pensamentos e começa a abraçar o seu travesseiro, cujo nome é Aziz. Brincadeira. Elif então começa a abraçar o seu travesseiro e começa a olhar para o nada com um olhar de peixe morto apaixonado. Ela então diz para si mesma em voz alta
ele está aqui. Ele ficará ao meu lado. Elif então se dá conta do que está fazendo. Ela então joga rapidamente o seu travesseiro na cama e diz: o que você está fazendo, Elif? Ai meu Deus, eu me deixei levar por um momento. Elif então arruma novamente sua cama e coloca o travesseiro de volta no lugar. Nesse momento, alguém bate na porta e é exatamente o nosso leãozinho. Askis então entra no quarto de Elif e Elif fica toda sem graça ao ver o rapaz. Askis pergunta para Elif se ela está bem, se aconteceu alguma coisa. Elif pergunta para Askis se ele quer alguma coisa ou se ele quer conversar com ela sobre algum assunto. Askis pede para que Elif não responda a ela com outra pergunta. Elif então responde que está bem. Askis então diz para Elif que há comida na geladeira e que se ela quiser comer, ela pode descer. Elif então diz: ok. Askis então ia sair do quarto, mas ele decide voltar. Ele então mostra sua arma para Elif, pergunta para Elif que se ela quiser praticar um pouco mais de tiro no jardim, eles podem ir juntos. Elif então diz para Askis que não é uma boa ideia para ela e diz para Askis que ele pode ir sozinho. Enquanto isso, Daphne, a Songa e Orhun continuam procurando um lugar para morar. Eu não acredito que eles estão procurando um lugar para morar, gente. Por que ele não fez isso com Ira? Tudo bem, vamos lá. Daphne então diz para Orhun que aquele local que eles estão vendo no computador, que não aparece pra gente, é perfeito para o casamento deles, que inclusive tem um quarto de bebê. Nesse momento, Sarah entra no escritório de Orhun. Ela olha para Orhun com um olhar extremamente triste. Orhun então pergunta para Sarah se ela está bem e pergunta se aconteceu alguma coisa com a garota. E manda a garota vir até ele. Sarah então se aproxima de Orhun. Orhun então cata ela no colo e pergunta para Sarah o que está acontecendo com ela e diz para Sarah que ela pode lhe dizer o que está lhe incomodando. Após alguns segundos, Ira aparece procurando por Sarah. Ira então entra no escritório e pede desculpas a Orhun, dizendo que vai retirar Sarah do local imediatamente. Orhun pede para que Ira deixe Sarah onde ela está, pois Sarah veio conversar com ele e ele quer saber o que está acontecendo com ela. Orhun então pergunta para Sarah o que está acontecendo com ela e diz para Sarah que ela pode lhe contar tudo o que quiser. Sarah então diz para Orhun que está triste, que ele vai ir embora da mansão. Enquanto isso, Elif está na cozinha e Susan começa a lhe dar algumas ordens. Susan diz para Elif que o modo como ela preparou o almoço está errado. Elif diz para Susan que ela preparou aquele prato exatamente como ela sempre fez em toda a sua vida e como sua mãe a ensinou. Susan então pega a comida que Elif preparou e joga ela toda no lixo. E depois manda a Elif lavar toda a louça que ficou da comida que Susan jogou no lixo. Susan então sai da cozinha e Elif fica desesperada. Susan então começa a dizer para si mesma em voz alta: meu Deus, ela jogou toda a comida no lixo. Essa comida estava perfeita. Essa comida não pode ficar no lixo. Vou pegá-las e vou dá-las para os pássaros do jardim. Enquanto isso, Orhun começa a explicar para Sarah que depois que ele se casar com Daphne, eles vão se mudar para a casa própria deles, pois eles vão precisar iniciar uma nova vida juntos. Mas diz para Sarah que o fato dele estar morando em outro local não significa que eles não poderão mais se ver, e diz para Sarah que sempre vai estar ao lado dela. Orhun então promete para Sarah que nunca a deixará sozinha. Ira então se aproxima de Sarah e diz que as pessoas que se amam nunca se esquecem. Ira e Orhun começam a olhar um para a cara do outro e Daphne fica segurando vela. Orhun fica chocado com a frase de Ira. Ele fica em silêncio, completamente calado. Daphne faz a cara de bosta dela. Daphne então decide intervir e diz para Sarah que eles nunca ficarão separados e promete para Sarah que Orhun sempre irá visitá-la. Ira então pega a Sarah do colo de Orhun, pede desculpas para Orhun pela invasão da garota e sai do escritório, deixando o clima completamente maravilhoso, né, pra mim, porque eu não quero que os dois se casem. Enquanto isso, a Fifi continua caída na lama no meio do sol. Ela não sabe onde ela está completamente perdida. Ela já desmaiou umas 2 ou 3 vezes. A Fifi então acaba vendo uma garrafa de água que está jogada ao lado de um monte de lixo. A Fifi começa a se rastejar para pegar essa garrafa de água. É a decadência da vida dela mesmo. Acho que é o pior momento da vida dela, que foi sempre regada de luxo, né? Catar uma água do lixo deve ser a própria morte para ela. Após muito esforço, a Fifi consegue pegar a garrafa de água. Com muita dificuldade, a Fifi bebe a água da garrafa que estava jogada
no lixo, né? Tava do lado do lixo. Após alguns segundos, um homem aparece. Ele se aproxima de Afif e pergunta para Afif se ela está bem. Afif fica com medo do rapaz, pois o último rapaz a assaltou. Ela então pede para que o rapaz se afaste dela. O homem então diz para Afif que está ali para ajudá-la. Ele então estende a mão para Afif e diz para Afif que vai levá-la ao hospital. Afif então se apoia no rapaz e consegue se levantar. O homem então ajuda a Afif a se levantar e diz para Afif que vai levá-la ao hospital. Enquanto isso, Elif está cuidando de seu Arif. Ela dá para ele o seu remédio. Elif está muito triste pelo que Susan fez com ela. Elif então diz em voz alta que Deus conceda luz ao seu coração obscurecido. Seu Arif acaba escutando essas palavras de Elif e diz para Elif que algumas pessoas, infelizmente, ao invés de flores, têm pântanos em seu coração e que, infelizmente, algumas rosas acabam muito perigosas por conta de seus espinhos. Elif então diz para seu Arif que infelizmente isso realmente acontece e que em um cacto também sai flores, mas para isso o cacto precisa ser regado com muita água e amor. E mesmo assim é possível que isso não aconteça. Elif então diz para seu Arif que espera que Allah mostre o caminho certo para essa pessoa, para que ela encontre bondade e beleza na vida. Após alguns segundos, Azikis chega na casa deles com algumas caixas nas mãos. Elif então vai ver o que Azikis está fazendo. Assim que ela vê uma das caixas, ela percebe que Azikis trouxe alguns pertences de Elif que estavam na casa dela. Elif fica muito feliz com isso, principalmente quando ela vê uma foto dela quando ela era criança. Elif então pega a caixa e leva para seu quarto. Eles então colocam as caixas no quarto de Elif. Elif então começa a olhar seus pertences e fica muito feliz ao ver os seus livros. Assim que Azikis traz a última caixa, ele se abaixa perto de Elif. Elif está olhando um objeto decorativo de sua casa. Elif então começa a dizer para Azikis que ela comprou aquele objeto para sua mãe no aniversário dela e conta para Azikis que sua mãe ficou muito feliz quando ganhou aquele objeto de decoração dela. Elif então coloca o objeto em cima da cama. Ela então começa a fuçar outras caixas e acaba achando um de seus livros. Ela então diz para Azikis que aquele livro também foi um presente de aniversário dela para sua mãe e diz para Azikis que comprou ele quando ela estava no ensino fundamental. Elif então pega uma tigela e ia colocar a tigela em cima de sua cama, porém ela acaba esbarrando em uma caixa que estava em cima de sua cama e acaba derrubando a caixa. Elif fica muito nervosa com isso. Ela então diz para Azikis que espera não ter quebrado nada. Azikis então começa a mexer na caixa e acaba achando um quadro de fotos. Ele então começa a olhar para a foto e diz para si mesmo em voz alta: que coisa mais linda. Elif então olha para Azikis e diz: o quê? O que você disse? Azikis então diz: não, eu só tô vendo aqui esse item que não quebrou. Azikis disse essa frase, que coisa mais linda, olhando para uma foto de Elif, mas Elif não percebeu isso. Eles então continuam organizando os pertences de Elif que estão nas caixas. Enquanto isso, Orhun e Daphne continuam muito felizes procurando um local para morar. Após a visita de Sarah e frase de ira, Orhun ficou com cara de velório e Daphne percebeu isso. Daphne então pergunta para Orhun onde é que ele está, pois a mente dele claramente não está ali. Orhun então pede desculpas para Daphne por estar daquele jeito. Daphne diz para Orhun que uma criança pequena sempre deve sorrir e diz para Orhun que não está bravo com ele por ele ter cuidado de Sarah. E diz para Orhun que as pessoas sempre adotam os filhos das pessoas que amam. Orhun então fica em silêncio. Daphne então diz: acho que você diria que amou Ira no passado. Seja agora ou no passado, essa verdade nunca vai mudar. Daphne então diz para Orhun que Sarah o ama muito. Enquanto isso, Elif e Azikis continuam organizando os pertences de Elif. Após alguns segundos, Susan chega no quarto de Elif e pergunta para Azikis o que é que está acontecendo ali e diz para Azikis que o quarto da garota está parecendo um bazar de coisas velhas. Elif então diz para Susan que vai guardar as coisas agora mesmo. Azikis então olha para Susan e para Elif e manda a Elif colocar seus pertences aonde ela quiser, aonde ela achar que fica melhor. Susan então fica brava com a atitude de Azikis e sai do local. Azikis então recebe uma ligação de Gurbus que manda Azikis ir até o seu escritório, pois precisa falar com ele.
Aziz então encerra a ligação e diz para Elif que vai precisar sair. Elif então diz para Aziz que ele pode ir tranquilo e agradece a Aziz por ter ido buscar seus pertences e diz para Aziz que ele não faz ideia do quanto isso significa para ela. Enquanto isso, Sultana está tendo um treco, pois não está conseguindo localizar a Fifi. Nesse momento é possível ver uma mendiga chegando na mansão do Ermihal. Mentira, é a Fifi, gente. Só que Susan confunde a Fifi com uma mendiga. Ela então começa a gritar de lá de cima da escada para a Fifi ir embora da mansão o mais rápido possível, pois ali não é lugar de pessoas como ela. Assim que ela abre a porta para tocar o morador de rua, ela se dá conta de que é a Fifi. Ela então se surpreende com o estado de a Fifi e diz: senhora, o que você está fazendo aqui? Senhora, por que você está assim? A Fifi então pede para que Sultana a leve para seu quarto imediatamente. Enquanto isso, Susan está andando de um lado para o outro com muito ódio no seu coração. Mais ódio do que ela já tem. Ela então começa a dizer para si mesma que não acredita que Aziz trouxe os pertences de Elif para sua casa. E diz para si mesma que agora sua casa está parecendo um depósito de rato. Ela então diz para si mesma que as portas da casa dela foram abertas para Elif e agora a garota resolveu não sair nunca mais. Nesse momento, a campainha começa a tocar. É a Irmã Férida. Irmã Férida diz para a Susan que veio trazer para ela o vestido que ela mandou apertar. Elas então sobem para o andar de cima, pois Susan vai experimentar o vestido. Nesse momento, a Irmã Férida acaba vendo que Elif está organizando algumas coisas no quarto, pois a porta do quarto de Elif está aberta. Irmã Férida então vai até o quarto de Elif e pergunta para Elif o que ela está fazendo ali, pois ela disse que iria embora. Elif então conta para a Irmã Férida que ela não foi embora porque seu pai não conseguiu vir buscá-la. Irmã Férida pergunta o que aconteceu. Elif então conta para a Irmã Férida que seu pai foi preso, pois se envolveu em coisas erradas para pagar a dívida que ele tinha com Gurbus. Irmã Férida fica muito triste com a situação da garota. Irmã Férida então pergunta como que os pertences da casa dela foram parar ali. Elif então conta para a Irmã Férida que Aziz trouxe para ela e diz para a Irmã Férida que Aziz pensou que ela ficaria mais feliz tendo os seus pertences de volta. Irmã Férida então sorri e diz para Elif que Aziz não é uma pessoa ruim, como elas pensavam que ele era no início. E diz para Elif que, aparentemente, as diferenças entre ela e Aziz estão se desfazendo e o mundo dos dois estão se aproximando cada vez mais. Nesse momento, Susan, que estava escutando a conversa delas, chama a Irmã Férida para ir com ela para o andar de baixo. Elif então fecha a porta de seu quarto. Enquanto isso, a Fifi tomou um banho e está tomando outro de perfume. A Fifi está completamente incrédula de ter ficado por muito tempo na lama e também de ter tomado água do lixo. Sultana então percebe o desespero de Afif e diz para Afif que ela ficou mais de 2 horas no banheiro e que agora está tomando um outro banho de perfume e diz para Afif que está ficando preocupada com ela. Afif então manda a Sultana esquecer esse assunto e diz para a Sultana que ela não deve contar para ninguém o que aconteceu com ela e que não deve contar a ninguém o estado em que ela chegou na mansão. A Fifi então manda a Sultana marcar uma consulta com o médico dela imediatamente. Enquanto Sultana liga para o médico, a Fifi começa a se lembrar do momento em que tomou água da garrafa que ela pegou do lado do lixo. A Fifi volta de seus pensamentos e só não vomita porque ela está totalmente desidratada. A Fifi então olha para o copo de chá que Sultana lhe trouxe e manda ela ir buscar outro imediatamente, pois aquele copo está sujo. Sultana então olha para o copo e não entende nada, mas diz para a Fifi que vai trazer outro copo para ela imediatamente. Sultana pergunta mais uma vez para a Fifi se ela está bem, mas a Fifi não responde à pergunta de Sultana e manda ela parar de lhe fazer perguntas. Sultana então diz para a Fifi que precisa contar algo para ela, muito importante. Sultana então conta para a Fifi que escutou uma conversa, e na conversa, Ira estava procurando o Dr. Haldon para que ele realizasse o seu divórcio com Yekta. A Fifi fica muito nervosa e pergunta para a Sultana se não há outro advogado em Istambul além de Haldon. A Fifi então diz para a Sultana que isso pode significar que Ira escutou o Sr. Haldon chantageando ela. Sultana então diz para a Fifi que ela vai investigar isso para ela. Sultana então fica parada olhando para a Fifi. A Fifi então olha para a Sultana e diz: "Vamos, o que você está esperando?
Me traga uma nova xícara imediatamente. Sultana então sai do quarto de Afif o mais rápido possível. Enquanto isso, Susan se despede de irmã Férida, que já está indo embora da casa dela. Susan está completamente irritada com Elif. Susan então sobe imediatamente para o quarto de Elif e começa a jogar as coisas da garota no chão e começa a quebrar os pertences de Elif. Susan então começa a dizer para Elif que ela é uma cobra sem vergonha e traiçoeira e que se instalou na casa dela como uma praga. Susan então pega Elif pelo braço e começa a levar ela para fora da casa. Susan então joga Elif no chão e manda Elif ir embora da casa dela o mais rápido possível, pois não quer que ela more em sua casa. Assim que ela joga Elif no chão, Elif cai nos pés de Azix. Susan então fica completamente assustada quando vê que Azix presenciou uma de suas maldades. Azix então rapidamente pega Elif do chão e coloca ela em seu lado e olha para Susan com o olhar 43 da morte de Orhun que ele pegou emprestado. Azix então se aproxima de Susan e diz: quem é que você está colocando para fora? Esta casa não é sua. Coloque isso na sua cabeça. Enquanto isso, Ira está no lado de fora da mansão falando com a irmã Férida. Ira conta para a irmã Férida que conseguiu conversar com o advogado Haldon. Irmã Férida pergunta para Ira o que foi que ela conversou com o rapaz e pergunta para Ira se ela descobriu alguma coisa. Ira então conta para a irmã Férida que não falou com ele sobre aquele assunto e que, na verdade, disse para ele que estava procurando um advogado para falar sobre o seu divórcio com Yekta, e diz para a irmã Férida que marcou um encontro com o Sr. Haldon amanhã. Ira então agradece a irmã Férida por toda a ajuda e por ter se colocado em perigo para ajudá-la a desvendar esse mistério. Ira então diz para a irmã Férida que nunca vai esquecer essa ajuda que ela lhe deu e diz para a irmã Férida que ela pode contar com ela para tudo o que precisar. Ira então ia encerrar a ligação, mas quando ela se vira, ela dá de cara com a cobra-mãe, que escutou a conversa dela com a irmã Férida.